Beleza, pessoal? Boa noite para vocês aí do Facebook, para vocês do Instagram. Prazer poder estar aqui com vocês. De novo, vou pedir o auxílio de vocês aí para vocês. Dá um sinalzinho para mim com o joia aí, se o áudio está chegando bem aí no Facebook, se o áudio está chegando bem aí no Instagram, por favor. Pode deixar, Francisco, vou deixar salve lava. Ok, tranquilo, pode ficar tranquilo que vai ficar salva, tá bom? Tá chegando o áudio aí então, Wellington, beleza? Tá chegando Marcelo, pessoal do Facebook aí, Ronaldo, Paixão. Só mais uns 2 minutinhos aí, pessoal, pra gente poder dar tempo da rede social, chamar todo mundo pra gente poder participar, beleza? Tranquilo? Ok, então chegou bem aí o áudio, né? Tá chegando bem o áudio aí, certinho. Ok. Beleza. Só mais uns minutinhos aí para dar tempo para a gente chamar o pessoal. Nós vamos começar a nossa pauta daqui a pouquinho, tá bom? Everton entrando aí, o Mariel Gonçalves. Beleza, Mariel, beleza, o Everton, o Leonardo, o Manuel, tá todo mundo aqui. Daqui a pouco, as ameaças da carreira da Polícia Penal de Minas Gerais. Ok, pessoal? O Matheus, ok. O pessoal da Guarda Municipal tá aí também. Beleza, o Igor Vargas. Tranquilo, Igor. Beleza. Tranquilo. São 8h03. Só mais um pouquinho, para dar tempo para o pessoal chegar. Hoje um tema importantíssimo, tá? Que nós vamos discutir, ok? Só mais um minuto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um tema importante para os atuais policiais penais, né? Os agentes penitenciários de Minas Gerais e também os futuros policiais penais, os futuros agentes que estão aí, né? Na luta, estudando, né? Se entregando noite e dia para poder conseguir uma vaga aqui na Polícia Penal de Minas Gerais. Portanto, pessoal, 8h04. Boa noite a todos, tá? Para quem é a primeira vez que está chegando aí, meu nome é John Wesley, eu sou servidor público estadual de carreira, trabalho no Sistema Prisional de Minas e já tem um tempo que nós estamos sendo uma voz que tem, né, propagado a insatisfação, né, quanto a alguns descasos da nossa carreira, né, da Polícia Penal de Minas Gerais, tá bom? Meu amigo Tiago Santos, tá? Lá de Salinas, obrigado, Tiago, um abraço. Linara, Dylan, Portugal. Pessoal, prazerzão. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre o cenário que veio se desenhando e que veio trazendo ameaças, né, para a Polícia Penal de Minas Gerais. Só que antes, tá, eu gostaria de fazer um panorama histórico sobre a briga, a luta para o reconhecimento da nossa carreira da Polícia Penal, beleza? Então, na verdade, a nossa luta, né, a nossa corrida a favor do reconhecimento dos policiais penais, tanto no Brasil como em Minas Gerais, começou não em 2017, embora, né, o reconhecimento se efetivou junto à PEC, né, 372,
lá de 2017, mas a luta começou com a PEC 308 em 2004. Portanto, pessoal, nós estamos aí há mais de 14 anos, tá, tentando um reconhecimento que era para ser muito simples, né? Se você pegar a prerrogativa, as atribuições, né, do sistema prisional no Brasil, pouquíssimo se diferenciava, né, das outras instituições, até por uma questão de peculiaridade da carreira. E nós, desde 2004, que nós vemos, né, lutando para esse reconhecimento, tá? Que se, né, efetivou, repito, a luta vem de 2004 e efetivou-se em 2017 com a PEC 372, tá bom? Então, esse anseio que levou mais de 14 anos, né, não é de ontem, né? E mesmo em 2017 levou-se mais de 2 anos para que o parlamento, tanto o Congresso quanto os estados reconhecessem, né, a carreira dos agentes penitenciários como policiais penais, tá bom, pessoal? E por que demorou tanto tempo? Aspectos políticos, interesses, né? Nós temos aí, né, na PL 2150, que foi promulgada, converteu-se em lei, né, a Lei 23.750, que é o alvo da nossa discussão, da nossa live hoje. Ela foi rapidamente proposta e ela foi rapidamente avaliada, apreciada e ela foi promulgada. A nossa PEC, que eu volto a dizer, embora no estado de Minas Gerais exista uma PEC, né, 53 de 2020, pedindo o reconhecimento dos agentes penitenciários em policiais penais, a luta vem de 2004. Então, se tivesse interesse, essa apreciação e essa conversão da carreira já teria ocorrido se tivesse interesse, mas não houve interesse, né? Não houve interesse, por isso que se demorou tanto. E por que eu falo isso? De novo, eu vou ser bem enfático, não é porque eu estou sendo ingrato, não estou sendo ingrato aos parlamentares que votaram, não estou sendo ingrato com os parlamentares que foram e propuseram, que tiveram, não, eu só estou querendo falar para você que é meu colega, para você que vai se tornar um colega, um servidor público, é que, tá? A luta não é de ontem, a luta é desde 2004, e se tivesse interesse, já teria sido reconhecido e convertido essa carreira, é só isso, tá? Que eu estou dizendo. Por quê? Porque muitas outras leis foram editadas e promulgadas e apreciadas, né, com precedência, leis muito mais novas com precedência da PEC, inclusive foi o que aconteceu, né, com a PL 2150. E mais, pessoal, o governo, o Congresso reconhece os agentes penitenciários como policiais penais em novembro de 2019, preste atenção, em novembro de 2019, menos de 30 dias depois, tá? Menos de 30 dias depois, exato 5/12 de 2019, o Congresso promulga a lei, né? Promulga-se a lei alterando a Constituição, a emenda à Constituição Federal, emenda 104 de 2019, alterando o artigo principal nosso, que é o artigo 144. 3 meses depois, em meados de março, mais de 7 estados da federação já tinham convertido os seus agentes penitenciários em policiais penais. Então, o que eu quero de novo deixar claro é: não há interesse. A prova está aí, está posta, né? Contra fatos não há argumentos de que não há interesse, tá bom? Ou seja, em Minas Gerais, que é reconhecido no cenário nacional como um estado que tem reconhecimento e que tem não só reconhecimento, mas como valorização da carreira dos agentes penitenciários, Minas Gerais está na contramão, está no contrassenso, está atrasando a aprovação, tá? Para participar do seu vídeo, tá? Então, pessoal, Minas Gerais está no contrassenso, tá bom? E por que está no contrassenso? De novo, questão política, simplesmente questão política, tá? E aí veio a pandemia, tá? E atrasou-se mais ainda. No meu ponto de vista, pessoal, o que eu quero, né, refletir com você, colocar aqui com você, é que o governo e o parlamento não têm interesse, tá, em nos
prestigiar, né, reconhecendo a carreira como policiais penais. Não tem. E a prova é que o cenário se desenha. O governo insiste em sinalizar. E aí eu quero pontuar com você daqui agora, tá? Preste atenção. Como é que o governo sinaliza que não há interesse em apreciar? Preste atenção. Primeiro, não priorizava a apreciação e a aprovação da PEC 53. Não priorizaram, tá? Pelo contrário, como eu disse, anteciparam a votação, né, da PL 2150, que transforma os agentes, né, penitenciários da PEC em policiais penais. Já, né, que de certa forma era só seguir o entendimento da norma supralegal, que é a Constituição, porque é um caminho sem volta. Então, por que retardar um caminho sem volta? Mas tudo bem. Segundo, demonstra completa falta de respeito com a classe. Sabe por quê? Não dá nenhuma satisfação. Não dá nenhuma satisfação. Não há qualquer diálogo com a classe. Tá? Tudo o que se fala aí são meramente para poder acalmar os ânimos ou para passar, como diz o povo, uma lábia, né? Um mel na boca de criança. É assim que parece, tá bom? Não há nenhum diálogo com as instituições de representação sindical. E aqui eu vou fazer um parêntese, me permita fazer um parêntese gigante, tá? A respeito dessa instituição que, de novo, eu tenho total respeito com os seus, hoje, representantes legais, mas a instituição, ela está na contramão dos interesses da classe, pessoal. Tá? Por que eu digo isso? Preste bem atenção. A nossa carreira está ameaçada, sofrendo diversos ataques contra a nossa carreira. E o sindicato, a instituição sindical, né, a representação sindical, está em outra vibe, né? Estão atrás de sindicalizados, né? Estão atrás de afiliados, está atrás de lazer, estão atrás de outros anseios que eu duvido que tenha a aprovação da maioria da nossa carreira. Não tem, porque nós estamos afundando, pessoal. Nós não temos um respeito, um reconhecimento. A prova é que, eu vou falar das incoerências daqui a pouco. Então, a nossa carreira está sendo bombardeada de todos os lados, né? E nós estamos vendo um sindicato, desculpe, né, de novo, buscando outros anseios que não vai trazer nenhum respeito. O que o sindicato está buscando hoje não vai trazer nenhum respeito para a classe, nenhum fundamento para a classe, nada, pessoal, nada que venha fortalecer a nossa carreira. Pelo contrário, o governo está tomando medidas explícitas que declara posição, né, que declara a sua posição, tá, ao usar a prerrogativa, né, as prerrogativas parlamentares para obstruir e impedir a apreciação da lei. Foi o que aconteceu dia 2 de dezembro de 2020, quando a PEC estava para ser apreciada na pauta e o nobre deputado, representante do vice-líder da bancada do governo novo no parlamento, retira a PEC na discussão, tá bom? Outra coisa, tá? E o governo faz de forma covarde e injusta menção a uma suposta e descabida posição de conforto que o servidor tem, falando que o servidor vive numa ilha de fantasias. Eu fico imaginando, né, a que servidor que o governo ele usou como parâmetro. Porque como servidores públicos, no geral, ele faltou respeito no geral, mas nós somos de classes diferentes, de instituições diferentes. E sim, tem servidores que, por questões legais, né, auferiram posição numa carreira que traz para si uma remuneração confortável. Mas existem servidores que são servidores, como por exemplo, né, os garis, como por exemplo os servidores da MGS, que fazem jus a um salário quase que mínimo. E eles trabalham, às vezes, né, muitos deles, em posições muito mais aparentemente indignas do que muitos de nós. Então, a quem que o governo estava comparando, eu não sei, tá?
Outra medida que o governo toma, né, é que vai de encontro ao reconhecimento da classe, né? Por quê? Porque quando você não reconhece a carreira dos agentes penitenciários em policiais penais, você mexe com toda a estrutura familiar do servidor, né? E ele fica na vulnerabilidade, ele fica tenso. Depois ficam questionando, né, sobre a saúde mental do servidor, né? Lógico, o servidor vive pressionado o tempo todo com todas essas nuances que têm ocorrido em relação à nossa carreira. E aí, né, não se sabe qual a real motivação, né, do governo, que de forma covarde, eu repito, de forma covarde e irresponsável, leva a classe a acreditar que somos policiais, tá? Leva a classe a acreditar que somos policiais, quando na verdade nós não temos nenhum esteio legislativo, não existe nenhum esteio legislativo para garantir isso para nós. Então é uma covardia com o servidor, é uma irresponsabilidade com o servidor, tá? E nada se faz, tá bom? E aí, preste atenção, leva os servidores a acreditar numa ilusão. É ilusão, tá? É uma miragem. Por quê? Preste atenção à incoerência do governo e à incoerência da nossa secretaria. Preste atenção. Muda a identidade visual das unidades prisionais, mas impede os servidores de vestirem, tá, como uniforme, dizeres que se autodenominam policiais penais. Preste atenção. Muda a fachada de uma unidade prisional, gasta recurso para poder mudar a identidade visual da unidade prisional e impede o servidor de se vestir como policial penal. É uma incoerência, pessoal, gigante, tá? Segundo, altera a identidade visual dos principais acessos aos setores administrativos, né, na sede do órgão, mas impede os seus servidores de ostentarem acessórios oficiais com a nomenclatura de policiais penais. Preste atenção nisso, tá? Você vai lá na sede do órgão, né, da nossa secretaria, do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, e lá você vai ver tudo sobre polícia penal, totem sobre polícia penal, máquina para higienização das mãos de polícia penal. Você entra, tem polícia penal para tudo quanto é lado, mas não pode usar farda, não pode usar uniforme, não pode ostentar uma camisa, não pode colocar uma insígnia, não pode fazer nada disso. Tá? Terceiro, altera a identidade visual dos veículos oficiais, das viaturas caracterizadas, mas os servidores que as conduzem, né, não podem, mesmo que a título de fato, ostentarem qualquer menção, tá, em seus trajes oficiais, uniformes de policiais penais. Ele dirige uma viatura caracterizada com plotagem de polícia penal, mas ele não pode vestir de polícia penal. Não é de rir, não, mas só que não tem outra forma, tá? Quarto, eu não vou nem discutir o mérito, tá, da legalidade material e formal. Eu não vou discutir o mérito da legalidade formal e material, tá? Mas o que eles fazem? Quando eles editam, emanam documentos oficiais em plataformas e sítios eletrônicos, tratando os tais servidores, né, os referidos servidores que são agentes penitenciários, como policiais penais. Tratam eles nos documentos oficiais como policiais penais, mas não existe nenhuma menção, repito, não existe nenhuma menção no Diário Oficial do Estado quando é feita qualquer pronunciamento lá, qualquer publicação onde se registre-se, né, polícia penal. Não, no Diário Oficial do Estado vai estar lá agente penitenciário, ou melhor, agente de segurança penitenciário, e não como policiais, tá? Quinta incoerência, editam, prolatam, expõem de forma imperiosa, ou seja, pedindo que se cumpra as instruções técnicas, né, as normas, com referência a policiais penais, mas os referidos servidores são impedidos de usar ou mesmo ostentar, ainda que a título precário, tá, a distinção de policiais penais. Pessoal, isso é uma incoerência.
gigante. Nós precisamos combater isso. Isso é uma brincadeira. Será que ninguém percebeu que o que estão fazendo com a gente é um fantoche? Estão nos enganando, estão brincando com o sentimento de muitos servidores. Eu sei que ostentar, que trabalhar na carreira por paixão, por vocação, não é o caso de muitos. Mas dos poucos que são, ficam brincando com o sentimento de quem gosta da carreira, de quem é amante da carreira e de quem quer ser, reconhecido pela carreira. Eu, repito, acho uma falta de respeito, uma covardia e uma incoerência muito grande. Sexto, elaboram, olha para você ver, elaboram, confeccionam, expõem e armazenam e instruem o uso de manuais oficiais de uso da marca da suposta carreira policial penal, tá? Mas o servidor, a quem a essas informações são direcionadas, a prestar uniformização, o servidor não pode ostentar nenhum acessório que os identifique como policiais penais. E nesse teatro, pessoal, nesse teatro de proibições e de contradições, o servidor está no meio desse teatro, cada dia mais desmotivado e cada dia mais emocionalmente doente. Tá? Por isso que nós precisamos combater essa discrepância. Pessoal, nós não podemos aceitar isso. Quando eu ou você que aceita um tratamento desse, de forma individual, pessoal, nós precisamos pensar na carreira. Nós não podemos pensar individualmente, nós não podemos ostentar um benefício, nós não podemos estar deitado, em berço esplêndido, enquanto o colega sofre. Sofre perseguições, sofre constrangimentos, sofre emocionalmente. Nós não podemos. Por quê? Porque existem pessoas que são fracas emocionalmente. E aí olha para um colega, um servidor, que ostenta uma posição de benesse e, a contragosto dele, ele fica se sentindo inferior. Nós não somos inferior. Nós estamos na mesma carreira. A carreira atualmente de agentes penitenciários do estado de Minas Gerais e futuros policiais. Ou todo mundo é polícia, ou todo mundo é agente. Nós não podemos aceitar que alguns sejam policiais e alguns outros sejam agentes penitenciários. Nós precisamos combater isso, ok? Agora, pessoal, preste atenção, tá? Nós já estamos aí para 20 minutos, Eu não quero me delongar. Se eu não conseguir fechar esse assunto hoje, para não ficar longo, tá? Que a nossa equipe aqui fica me cobrando, eu não consigo falar com menos tempo. Eu quero falar da lei. Convida pessoas para ouvir, as ameaças que estão nessa lei contra a nossa carreira de agentes penitenciários, futuros policiais penais e o que vai se dar, futuramente sobre a nossa carreira. Então, pessoal, preste atenção que nós vamos falar hoje sobre a Lei 23.750, que era um projeto de lei de número 2150 e foi convertido em lei, tá? Foi convertido em lei em dezembro, tá? Que é a Lei 23.750, e nós vamos falar sobre o decreto 48097, que regula, que regula as lacunas da Lei 23.750. Como sempre, a lei não vem sempre, ela não vem com eficácia plena, podemos assim dizer, e aí sempre precisa de uma outra norma regulamentando, e nesse caso é o decreto 48097, ok? Então vamos lá. Pessoal, preste atenção. O que a Lei 23.750 diz? A lei diz, no seu artigo 1º, no parágrafo 2º, que o governo, o poder executivo, ele vai dar prioridade na realização de concurso. Pessoal, como que ele vai dar prioridade na realização de concurso, tá? Se no seu artigo 6º, no artigo 6º, tá, da Lei 23.750, parágrafo 2º, olha o que diz. Caso, preste atenção, caso o Poder Executivo não realize concurso,
que não vai realizar concurso se no artigo 1º, parágrafo 2º, ele diz que iria dar prioridade para fazer concurso? Ou seja, pessoal, existe uma incoerência. O governo está sinalizando que ele não vai dar prioridade para concurso, tá? Mas ele diz, caso o Poder Executivo não realize concurso para suprir a insuficiência de pessoal, o processo seletivo a que se refere a lei trata de contratos temporários de servidores, né? Será realizado, olha para você ver, caso não supra, ele já está sinalizando que não vai fazer concurso. E ele está dizendo, caso não supra, tá? A insuficiência de servidores, vai haver processo seletivo a cada 2 anos. A cada 2 anos vai ter o processo seletivo, pessoal. Isso é um absurdo. Ou seja, não quer valorização da carreira, porque a valorização do servidor perpassa pelo concurso público, que, diga-se de passagem, é disposição supralegal na Constituição Federal, né, do Brasil. E eles estão indo na contramão disso. Eles estão favorecendo processo seletivo. Tá? Mas continuemos. No artigo 3º dessa mesma lei, 23.750, no artigo 3º diz o seguinte, que a contratação por tempo determinado para atender às necessidades excepcionais, tá? E aí eu digo, pessoal, a necessidade excepcional, ela foi causada pelo próprio governo. Desde 2012, eu não vou nem falar 2007, desde 2012, tá? Boa noite aí, o Robson, só Minas Gerais com esse atraso. Absurdo, absurdo, com certeza, Marlon. E aí, preste atenção, desde 2012 que não se faz concurso. Depois de 2013 não teve concurso. Eu estou falando 2012, apesar que teve concurso em 2013, mas eu estou querendo dizer é que o governo teve tempo hábil. Né? Nós tivemos tempo hábil, mais de 10 anos para compor a carreira. E parou-se em 2013, tá? E aí de lá para cá foi de interesse do governo causar o caos, porque não se contratou, não compôs, né? Não compôs a carreira, não compôs os servidores. Ou seja, quem promoveu o caos foi quem está se beneficiando do caos, pessoal. Para e raciocina. Para que houvesse a contratação, eles tinham que instaurar o caos. E houve a instauração do caos, tá bom? Mas o concurso já foi aprovado. Tem como retroagir? Ô, Vitor, o concurso, ele foi aprovado para ser feito, mas não tem data. Ele vai ser feito. Quando que vai ser feito? Ele vai ser feito. Vai ser feito daqui 2 anos, vai ser feito daqui 4 anos, vai ser feito. Ele está autorizado a fazer, mas não diz que vai fazer agora. E outra coisa, pessoal, não existe, não faz nenhum sentido você correr com 2 editais, um de processo seletivo e um para concurso. Não faz nenhum sentido, nenhum, tá bom? Podem fazer PS ainda, foi aprovada a PEC... Não, preste atenção, é isso que eu vou mostrar para vocês. Miguel, é isso que eu vou mostrar para vocês. A PEC, ela é anterior à PL 2150. Por que não aprovou a PEC? Porque eles queriam aprovar a PL para abrir margem para a contratação. Se eles aprovam a PEC 53, não poderia abrir processo seletivo. Então o que eles fizeram? Retiraram a PEC da pauta, atrasaram a aprovação da PEC para que pudesse ser feita a aprovação da PL 2150. Foi esse o cenário. Será que o judiciário pode aceitar? Será que o judiciário irá aceitar? Na verdade, o último PS estava inconstitucional. A única coisa que aconteceu foi cancelar, revogar aquela lei 18185 para poder aprovar essa, tá bom? Então, pessoal, olha para você ver. Vamos continuar aqui. No artigo 3º, no parágrafo 3º, tá? Diz o seguinte... no caso previsto do inciso 6º do caput do artigo 3º, que fala sobre a contratação, a contratação por tempo determinado será realizada quando for constatada nos termos da declaração expedida pela autoridade competente. A autoridade competente aqui vai ser a Sejusp ou o DEPEN, beleza? Vai constatar a insuficiência de pessoal. Eu respondi o colega... exatamente isso que aconteceu, colocar a PEC. É isso mesmo. Então,
Aí preste atenção, o órgão, no caso a Sejusp ou o DEPEN, eles vão, né, levantar a necessidade de, se há insuficiência de servidor, e está na cara que existe insuficiência de servidor, tá? De novo, quem causou o caos foram eles, pessoal. Foram o governo que desenhou esse cenário já pensando, né, nessa insuficiência de servidores para justificar a contratação. Isso é óbvio, tá? Para a manutenção dos serviços. E aí vem, a lei está autorizando eles contratarem. Como fica a polícia penal? Empurrando com a barriga. Sabe-se Deus, sabe quando. Porque o que eles vão fazer é abrir processo seletivo. E deixa eu te falar, se abrir concurso para a polícia penal, paralelamente ao processo seletivo, é para poder enganar, é para poder acalmar os ânimos, é só para poder dar um cala-boca, um mel de coruja, tá? Não acreditem nisso, tá bom? Aí vem, eles podem contratar até 35% do atual efetivo. Eu vou considerar, que eu não tenho esses dados aqui, que nós tenhamos aí uma média de 3 mil contratados ainda atuantes. Ou seja, sobram cerca de 15 mil servidores efetivos. Eles podem contratar até 4.500. Até 4.500. Tá bom, pessoal? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Olha o que a lei diz ainda. Tá? No seu artigo 10, tá bom? Diz assim, ó, é proibido a contratação temporária, preste atenção, artigo 10, é proibida a contratação temporária de servidores da administração pública direta e indireta, da União, dos estados, tá? Do Distrito Federal e dos municípios, bem como o de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, tá? Aí vem o parágrafo, ele está dizendo o seguinte, o que esse parágrafo está dizendo? É um absurdo, congelaram a PEC, isso aí é... O que eles estão dizendo? Ó, não pode, no processo seletivo, participar quem é servidor, né, da administração pública direta e indireta da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, não pode participar. Só que aí ele vai lá, parágrafo único do artigo 10 e diz assim, excetuando-se o dispositivo, né, do artigo 25 da Constituição do Estado de Minas Gerais, mas que faz menção, né, ao artigo 37 da Constituição Federal sobre a acumulação de cargos. Ou seja, eu vou poder participar, se eu sou de uma carreira, né, que pode ser acumulado o cargo, eu posso tentar o processo seletivo. 2 cargos de professor, um de técnico de professor, 2 da área da saúde, com a profissão regulamentada. Então pode, olha para você ver. Aí vem. Agora vem, preste atenção, que aqui eu quero dar uma atenção maior. Presta atenção no absurdo dessa lei. Preste atenção. Além da lei autorizar a contratação de forma, né, leviana, de forma, como é que eu vou dizer? De forma... Eu vou trazer uma palavra melhor, tá? Mas olha o artigo 11, tá? Com interesse pessoal, tá? De forma de interesse pessoal. Olha o que diz o artigo 11. Preste atenção, meu colega, você que é servidor público estadual do sistema prisional, você que é efetivo, tá? Você que vai efetivar, você preste atenção no que essa lei está dizendo. Artigo 11. A remuneração do contratado temporário, olha para você ver, a remuneração do contratado temporário será fixada tomando como referência o vencimento do cargo público estadual. Ou seja, primeira, o contratado ele vai ganhar o mesmo tanto do efetivo. Ele vai ganhar o mesmo tanto do efetivo, cujas as atribuições correspondem às funções do contratado ou, inexistindo correspondência, ou seja, caso o contratado seja contratado e não haja um parâmetro no serviço público para o que ele vai fazer, para que ele possa receber a sua remuneração, eles vão usar um valor compatível, com um dos salários pagos pela iniciativa privada, ou seja,
tá? Eles vão usar como base da iniciativa privada uma carreira, uma função que tenha como paralelo referência no serviço público de atribuições. Agora preste atenção, pessoal. Como que o contratado, no caso nosso, ele tem algumas dificuldades. Ele não vai exercer todas as funções que o efetivo vai exercer, tá? Não vai. Então, como que ele vai receber o mesmo tanto de um servidor efetivo com uma responsabilidade maior do que a do contratado? Porque, meu amigo, o servidor efetivo, tá, que tem caráter, ele vai preservar pela sua função. Agora, um contratado que vai estar vulnerável à avaliação periódica de desempenho, que vai, através dessa avaliação, diz a lei, né, decidir se ele vai ser contratado ou não de novo, se vai ser renovado. Você acha que ele vai, ganhando 4.631,24, bater de frente com o governo? Me ajuda aí, né? Parágrafo 1º do artigo 11. Para os efeitos no dispositivo desse artigo, serão concedidos ao contratado temporário as mesmas vantagens funcionais previstas em lei ao cargo efetivo. Ou seja, o contratado, não estou discutindo a legalidade, ele vai receber o salário de 4.631, ele vai receber 13º, ele vai receber auxílio fardamento, tá? Ele vai receber todas as vantagens, desde que não sejam as vantagens individuais, tá? Desde que não sejam as vantagens individuais. Todas as outras ele vai receber. Me perdoe, eu tenho colegas que eu admiro, que eu considero demais. Tá? Cheguei agora, que documento é esse que você está lendo? Eu estou lendo a lei que autoriza o Estado fazer contratação temporária na área da educação, saúde e segurança pública. A Lei 23.750 de 2020 do Estado de Minas Gerais, beleza? Que vai na contramão, tá, da carreira dos policiais penais que está ameaçada por essa lei, beleza? Não podemos fazer greve, meu amigo, esse é outro problema. Aí vem, parágrafo 1º, vai ter as mesmas vantagens. Parágrafo 3º, é uma questão óbvia o parágrafo 3º, é uma questão óbvia, tá? A remuneração do contratado temporário não poderá, mas preste atenção, a remuneração do contratado temporário não poderá ser superior à do servidor ocupante de cargo efetivo, tá? Tomando como base a remuneração. Preste atenção. O contratado, ele não... Essa lei foi aprovada? Sim, Matheus, já foi aprovada. Ela foi aprovada no ano passado, ao apagar das luzes da Assembleia de Minas Gerais, tá bom? Preste atenção, pessoal. O contratado, essa lei abre margem para o contratado receber, no geral, mais do que o efetivo. Porque ele não pode receber mais do que o efetivo em referência ao salário básico, que é R$ 4.631,25. Ele não pode receber mais. Mas aqui não diz que ele não pode, juntando os benefícios, receber mais. Ele pode até receber mais, tá? Então, abre margem para isso. Não estou dizendo que aqui está dizendo isso, mas abre margem para isso, tá bom? Aí, pessoal, preste atenção. O artigo 13 da lei, preste atenção, artigo 13 da lei, tá bom? Diz o seguinte: o contratado temporário não poderá, o contratado temporário não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato. Ou seja, quem vai decidir o que ele vai fazer ou não é o contrato que ele vai assinar com o Estado. E esse contrato vai, obviamente, restringir o contratado a certas atividades. Por exemplo, o contratado, por impedimento, tá, de norma federal, o Estatuto do Desarmamento, que é o principal, impede um contratado de portar arma.
Ele não pode portar arma em posto armado. Como que vai acontecer isso? Existe um impedimento legal. Como é que ele não vai? Preste atenção no cenário, tá? Ele não vai ocupar posto armado. Já não vai fazer as mesmas coisas que nós vamos fazer. Não vai fazer escolta, não vai estar na portaria, não vai estar na muralha. O que vai sobrar para o contratado? Preste atenção, desenha aí. O que vai sobrar para o contratado? Movimentação interna. Movimentação interna. Guarda isso aí, tá bom? Outra coisa óbvia, o contratado não vai poder ocupar cargo de confiança e de assessoramento, em comissão, não vai poder, tá bom? Isso é óbvio, tá bom? Agora preste atenção. O inciso terceiro, tá? O inciso terceiro diz assim, ó, o contratado, isso inova nas outras leis de contrato que houve. O contratado não poderá ser novamente contratado com fundamento nessa lei, salvo nas hipóteses em que a nova contratação seja precedida de novo processo seletivo simplificado, observado o disposto do artigo 6º. O que o artigo 6º fala? Do interstício de 2 anos. Ou seja, o cara que foi contratado, ele vai poder renovar de 2 em 2 anos. É só ele participar, não é renovar, né? Ele vai participar de um novo processo seletivo, tá bom? Não vai haver renovação automática. Findou-se 2 anos, que é o prazo desse contrato, ele pode tentar um novo processo de novo. Aquela restrição que tinha de ser contratado com intervalo de 2 anos não existe mais com essa lei, tá bom? Artigo 5º, artigo 15. O contratado temporário fará jus a todos os direitos que estão previstos no artigo 39 da Constituição, que fala sobre o artigo 7º dos direitos sociais da Constituição, tá bom? Agora preste atenção, outra importância aqui. Artigo 16, tá? Artigo 16. O contratado temporário, tá? Firmado com fundamento nesta lei, será extinto sem direito à indenização. O artigo que trata disso diz o seguinte: o prazo para o caso da segurança pública será de até 24 meses, tá? 12 renovado, tá bom? E o estado de calamidade. Aqui. Agora preste atenção. A parte hilária. Preste atenção, por favor. Preste atenção. Olha a parte hilária. Artigo 19. Você que é agente de segurança penitenciária, que está ansiando se tornar policial penal como eu, preste atenção o que o parlamento, os nossos representantes indiretos, votaram nessa lei. Artigo 19. A vedação, tá? Prevista no artigo 4º, que fala que não será objeto de contratação, não se aplica, porque essa lei veda, tá? Absolutamente a contratação de magistério. Professor não será objeto de contrato dessa lei, mas servidores da saúde e servidores da área da segurança serão. Só que da área da segurança sobrou só os agentes penitenciários, porque existe restrição, com certeza, politicagem. Com certeza, preste atenção, a polícia militar não pode ser objeto de contratação porque ela é polícia, tá? Ela tem prerrogativa de poder de polícia. Então ela não pode, a lei restringe. A Polícia Civil, da mesma forma, tá bom? O Corpo de Bombeiros, da mesma forma. Sobrou na área da segurança somente os agentes penitenciários e o socioeducativo, porque não são policiais e não têm prerrogativa de poder de polícia, tá bom, pessoal? Houve muita balela falando na rede social sobre isso, nas redes sociais, falando sobre que nós tínhamos poder de polícia. Nós não temos poder de polícia.
O agente penitenciário não tem poder de polícia. Pode buscar informação doutrinária que você vai ver que nós não temos poder de polícia. Aí vem, preste atenção, pessoal, preste atenção. A gente não, a vedação, ou seja, a vedação a que se aplica a lei não será aplicada ao agente de segurança penitenciário, a que se refere à Lei 14.695, que é da carreira dos agentes, tá bom? Enquanto, olha para você ver, preste atenção, enquanto não houver a implementação no âmbito estadual das disposições da Emenda Constitucional Federal 104, que transforma os agentes penitenciários em policiais, tá? Preste atenção. Enquanto o Estado não reconhecer os agentes como policiais, a nossa carreira poderá ser objeto de contratação. Porque não existe vedação. Nós não estamos incluídos, tá? Nós não estamos inclusos nas vedações que é de policiais e que tem a prerrogativa e poder de polícia. Se tiver concurso esse ano é no final do ano, o que eu não aposto mais, tá bom? Então, pessoal, preste atenção. Aí ele diz, olha para você a dificuldade. Enquanto não houver a implementação da Emenda Constitucional 104 no Estado, enquanto não houver essa implementação, tá? O agente penitenciário, a carreira do agente penitenciário poderá ser objeto de contratação até que seja, preenchida com cargos de polícia penal por meio de realização de concurso. Preste atenção. Esse artigo está dizendo o seguinte, que enquanto o Estado não reconhecer os agentes penitenciários como policiais penais, será objeto de contratação. E até que seja feita esse reconhecimento, tá? Só vai haver o preenchimento da carreira, presta atenção, que lá atrás falou que o contratado não poderá exercer atividade que não esteja expressa no contrato. Aí aqui ele diz que enquanto não houver implementação da carreira no Estado e enquanto não houver o preenchimento do quadro da carreira com policiais penais. Olha a dificuldade. Primeiro, precisa aprovar a PEC para transformar em policiais penais. Preste atenção. Primeiro, precisa aprovar a PEC. Se nós dermos sorte de aprovar esse ano, terá que vir uma lei orgânica. E aí, depois da lei orgânica, é que vai abrir concurso para começar a preencher o quadro da carreira nossa. Pessoal, isso vai levar anos. Anos. O que essa lei está dizendo é isso, vai levar anos. Não se preenche o quadro dessa carreira com menos de 4 anos, se não aprovar a PEC esse ano. Se nós não brigarmos para o concurso. Presta atenção, depois você leia em casa. Olha aqui, artigo 19, inciso 1º. Isso é perigosíssimo para a carreira do agente, tá bom? Depois, o artigo 20, no parágrafo 2º, diz o seguinte: os processos seletivos, que se refere ao parágrafo 1º, serão realizados periodicamente, com intervalo máximo de 24 meses entre um e outro. 24 meses é 2 anos, ou seja, dentro de 2 anos não se pode fazer mais de um processo seletivo, mas findou-se 2 anos, eu posso abrir um processo seletivo 2 anos depois, e isso ad eterno, tá bom? É vedado a adoção do modelo de cogestão, tal, e até atividades fins, tá bom? Preste atenção. Essa é a lei. Essa é a lei que coloca em risco a carreira do agente penitenciário. A lei 23.350, tá bom? Como eu disse, o decreto, agora nós vamos para o decreto porque nós já estamos há mais de 40 minutos no ar e eu sei que é cansativo, mas isso é de suma importância para a nossa carreira, pessoal. Então, o decreto 48.097 regula essa lei. Aí eu quero rapidamente aqui falar sobre pontos importantes do decreto. Primeiro,
que o decreto disse que a contratação não se aplica ao magistério, então o magistério não poderá, tá bom? Ser objeto de contratação. Eu já falei sobre 35%, tá bom? Para fins da contratação no órgão, a autoridade competente terá que pedir. E quem é a autoridade competente? É o dirigente máximo do órgão. No nosso caso, a Sejusp, o secretário, e o DEPEN, que é o Rodrigo Machado, tá bom? Eles podem contratar mais de 4.000, tá bom? Eles vão justificar isso. Agora é o seguinte, artigo 6º do decreto, tá? 48097, tá bom? 48, é isso mesmo? 48097 de 2020. Preste atenção, artigo 6º. O processo seletivo, tá? Outra afronta à Carta Magna nossa. O processo seletivo simplificado, que trata o CAPT, né? Poderá, preste atenção, ó, poderá, não é obrigado. Poderá, o processo seletivo poderá prever as seguintes etapas. Poderá prever as seguintes etapas. Análise curricular, pessoal. Você já viu análise curricular para concurso? Pois é. Processo seletivo é o primo do concurso, é o disfarçado, tá, do concurso. E aí, para o cara ocupar o mesmo cargo que eu, para ter as mesmas vantagens que eu tenho, que passei por um processo de concurso, de provas, né, de teste físico, de teste psicológico, de teste de arma de fogo, eu que passei por tudo isso, tá? O camarada, a pessoa que vai tentar o processo seletivo, tá? Ele vai passar por análise curricular. Segundo, prova de conhecimento específico, oral ou escrito, tá? Terceiro, entrevista. Tá parecendo empresa, vai fazer entrevista com o cara? Preste atenção, vai fazer uma entrevista para o processo seletivo? Isso é um absurdo. Quarto, teste psicológico. O cara vai passar por um teste psicológico. E teste físico, tá? Poderá. O processo seletivo de 2018 não teve teste físico e não teve raciocínio lógico no conteúdo programático. No meu concurso teve. Teve teste físico, teve teste psicológico, teve prova escrita, teve prova discursiva. No meu teve. Nesse aqui não vai ter, tá bom? E aí, diz mais. E escancaradamente, diz mais. O processo seletivo simplificado será composto, aí agora ele está dizendo que será, é diferente de poderá, será composto por, no mínimo, uma das etapas previstas nos incisos 1 e 2, ou seja, e das etapas previstas nos incisos 3 a 4, ou seja, preste atenção, o processo seletivo vai ser composto, poderá ser composto, de análise curricular, inciso 1, inciso 2, prova escrita. Essa é um grupo. E aí, o processo seletivo poderá excluir um ou outro. Tá? Talvez excluirá a análise curricular, mas pode excluir a prova, tá? Que é um ou outro, poderá. Boa noite, como você vai, meu amigo? Estou tranquilo. Poderá ser um ou outro. Aí o outro grupo é o teste psicológico, entrevista, inciso 3º, teste psicológico, inciso 4º e teste físico, inciso 15, que também poderá ter uma ou outra. Ou seja, eu posso fazer um processo seletivo tendo análise curricular e teste psicológico ou só entrevista. É isso que aqui está dizendo, ó. O processo seletivo simplificado será composto por, no mínimo, de uma das etapas previstas no inciso 1 e 2, ou seja, uma das deles dois, ou os dois, ou uma das etapas previstas no inciso 3 a 5. Oh, é simplificado mesmo, é para simplificar o negócio, tá bom? Absurdo um negócio desse. Aí vem, na entrevista, ele está dizendo o que vai ser
olhado na entrevista? A capacidade de trabalho em equipe, iniciativa de comportamento e conhecimento e habilidade de comunicação. Está aparecendo entrevista para RH de empresa corporativa, tá bom? Parágrafo 6º. As etapas poderão, olha para você ver, poderão, não serão, poderá ser, tá? Eliminatória ou classificatória, ou seja, pode ser só classificatória e pode ser só eliminatória, tá bom? Esse aqui, tu vê, Fundação Contratar poderão realizar etapas na prevista tal. Artigo, olha agora, presta atenção. Artigo 7º fala da divulgação do processo seletivo, e aqui eu quero falar do processo seletivo de 2018. Presta atenção, processo seletivo de 2018. Processo seletivo de 2018, segundo a IBFC, que foi a banca organizadora, tiveram mais de 124 mil inscritos. 124 mil inscritos, pessoal, tiveram no processo seletivo de 2018. Talvez não prestaram atenção que lá falava que era para cadastro de reserva. Mas preste atenção o interesse do governo. 124 mil inscritos, a um preço de R$ 84,00 que foi a matrícula, R$ 84,00. Pessoal, dá mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. E eles vão fazer isso de novo. E agora com um agravante. Se naquela época, tá, teve essa quantidade de inscritos, esse ano, com salário de 4.631, tá? Com todas essas garantias e com processo simplificadíssimo, nós vamos ter muito mais de 124 mil. Olha a quantidade de dinheiro que o Estado vai arrecadar, que a banca vai arrecadar. Para quem que vai esse dinheiro? Responda para mim aí, para quem que vai esse dinheiro? Tá bom? Vamos lá. Aqui, preste atenção para você ver como é que é frágil, como é que é estarrecedor ver que o governo está caminhando para a contratação temporária de servidores na área da segurança que não terão condições, né, de fazer, por exemplo, o que eu estou falando, a coragem de falar o que eu estou falando, porque não tem estabilidade no cargo. Olha para você ver, artigo 13 do decreto 48.097, artigo 13. Os contratados temporários poderão ter seu desempenho avaliado anualmente ou em prazo inferior, nos termos da legislação, tá bom? Parágrafo único. Ocorrendo avaliações de que trata o caput, o resultado da avaliação do contratado poderá ser utilizado para fins de decisão da prorrogação do contrato. Ou seja, o que esse artigo está falando? Que o contratado terá que trabalhar pianinho, calado, sofrer todo o constrangimento velado, porque se ele se indispor com quem vai fazer a avaliação, que será caráter de prorrogação do contrato, ele poderá ser demitido. E eu te pergunto, responda sinceramente para mim, você se indisporar, né? Você vai criar indisposição com a direção, com o órgão que te paga mais de 4.631 por mês? Pensa aí. Pensa você nessa pandemia com um salário de 4.631. Pode vir concurso. Mas seja honesto, ô Marlon. Você abriria concurso e processo seletivo? Qual seria a finalidade disso, meu amigo? Qual seria? Nenhuma. Se abrir, eu tô te falando, vai ser só para poder dar um cala-boca, tá? Porque não existe nenhum. Para o governo é muito melhor o contrato. Estou acabando de falar. O contrato, ele não vai se indispor com o governo, porque ele não quer abrir mão do salário.
4.631, meu amigo. Pergunta para um pai de família aí que teve a sua profissão ameaçada e talvez até saiu fora, né? Presta atenção. Não faz nenhum sentido. Eu já falei, né, sobre o salário, que é uma aberração. Já falei também. Já falei sobre as funções do contratado, né, que eu acho que ele não vai exercer as mesmas funções que os efetivos e vai ganhar o mesmo tanto, tá bom? Falei sobre a questão do acúmulo, né? Os efetivos têm prerrogativa e dedicação exclusiva. Olha para você ver. Artigo 17. É proibida a contratação temporária de servidores, né? Na administração pública, tal. Nós ficamos impedidos porque nós temos prerrogativa de função, dedicação exclusiva, tá? Nós temos dedicação exclusiva. Será que o contratado vai poder, né, exercer outra atividade? Essa é a pergunta, tá bom? Já falei. Já falei também. E já falei também sobre o contrato. Então, pessoal, responda-me. Estamos indo para o final. Responda-me, você, se a nossa carreira não está ameaçada. Pergunta para você. Aí eu te pergunto. Se o contratado não vai poder realizar as mesmas funções que eu e você realiza, vai ganhar o mesmo tanto, não vai poder abrir a boca para reclamar, tá? Ele vai fazer o trabalho interno das unidades, tá bom? E é interesse do governo privatizar o sistema prisional, tanto o governo estadual quanto o governo federal. Eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer com os processos seletivos com precedência dos concursos? Vai atingir o que o governo quer. Beleza? Então, pessoal, essa foi mais uma live sobre a carreira do sistema prisional. Ela está ameaçada, eu repito, ela está ameaçada. Essa lei vai de encontro à valorização da carreira dos policiais penais. Eu repito, eu não vejo ninguém fazendo nada, ninguém fala nada, o sindicato não fala nada. Fazer o que nesses 2 anos? Movimentação interna, vai fazer movimentação interna, porque vai haver dificuldade. Eu não sei se o Estado vai dar a prerrogativa do contratado portar arma. Existe restrição, como eu falei, na Lei 10.826, mas o Estado, o Parlamento estão de coluio, né? O Parlamento é de coluio, que, diga-se de passagem, foi aprovada unânime. Por isso que eu falo que eu não acredito nesses parlamentares que estão dizendo que são padrinhos da nossa carreira, que não são, e estão dando presentes, tá, aí nas unidades para tentar ofuscar o prejuízo que nós vamos sofrer na nossa carreira. Pessoal, por favor, tá? Você que corrobora, que tem gostado do nosso trabalho, tá? Eu te peço que divulgue o nosso trabalho, tá? Que acesse as nossas redes sociais, que se inscreva no nosso canal no Instagram, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, tá? Estamos lá buscando alcançar a marca dos 1.000 inscritos para que possamos fazer as nossas transmissões ao vivo também. Nós temos um anseio esse ano, que é de abrir, né, um canal ao vivo de discussão da carreira, mas eu quero fazer isso no YouTube. Se você puder nos ajudar divulgando o nosso trabalho, eu vou te agradecer muito. Você do Facebook também, eu te agradeço por estar até agora comigo. Estamos há 1 hora no ar e eu te peço desculpa, tá, por ter tomado muito seu tempo. Divulgue esse trabalho, vamos fazer uma corrente para tentar proteger a nossa carreira. E você que vai ser o futuro policial penal, também eu conto com a sua ajuda. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Eu estou lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Pode ir lá, esse vídeo vai estar daqui a pouco no YouTube. Pode fazer suas perguntas. Aqui não deu tempo para responder todas as perguntas, tá? O jeito é eleger um da categoria para lutar. Pois temos que eleger, mas a gente não consegue, porque a classe nossa é desunida, tá bom?
Existem alguns deitados em berço esplêndido ao som do mar e à luz do sol profundo, não quer nem mexer com isso, tá bom? Mas como eu já disse, tá? Eu escolhi isso para mim, eu vou ficar no mínimo 30 anos nessa carreira e eu não vou ficar calado, tá bom? Nós vamos continuar falando e você que corrobora do nosso pensamento, nos ajude divulgando esse material, tá bom? Forte abraço, pessoal, e até a próxima live, se Deus quiser.